Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Turminha, nós estamos agora em um novo assunto que se iniciará agora, hoje, tá? Que se chama a expansão do território colonial, tá? Nós terminamos esse assunto que nós vimos trabalhado nessas últimas aulas, que fala sobre a questão do Brasil colonial. Então, iremos fazer uma avaliação baseada nesse assunto, tá? Que a nossa avaliação vai ser em forma de jogo, beleza? Então, esse assunto ele foi terminado. Então, esse assunto de hoje será para a segunda nota do quarto bimestre. Então, vamos lá, vamos estudar, porque não podemos de forma alguma perder tempo, tá? E todas as dúvidas que vocês tiverem, me fale, estou aqui para tirar ou sanar na medida do possível, tá? Então vamos lá. A expansão do território colonial. Quando nós olhamos essa imagem aí, que está aí na tela do seu celular, ou do seu computador, notebook que você estiver aí, o que é que vem na cabeça de vocês? Nós sabemos que o Brasil era colônia de Portugal, tá? E sabemos que o Brasil, de certa forma, ele foi ficando independente. E ele foi se expandindo, tá? Ele foi o quê? Se autossustentando. Tá? Então, veja, a expansão do território colonial significa que o território brasileiro ele foi se expandindo. Então, está vendo o que aqui nessa imagem? Conflitos. Tá? Com certeza entre quem? Entre indígenas. Com certeza entre indígenas. Nesse tempo aqui era muito comum os territórios serem invadidos, tá? Principalmente por pessoas da Europa, tá? Portugueses que vieram para o Brasil para aumentar o território, para dominar o território brasileiro. Tá? Então, veja, na página 208 e 209 do livro didático, nós vamos ver aqui a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Essa cidade aqui é uma cidade histórica no Brasil. Tá? Quem nunca ouviu falar na cidade de Ouro Preto? Então aqui tem vários monumentos que fazem parte desse momento que era o que? O momento colonial. Tá? Por exemplo, existem muitas construções que refletem esse marco na história. Por exemplo, nós temos construções barrocas, certo? Que foram feitas praticamente com muitos detalhes. Tá? Então, a cidade em si mostra como era o movimento e o contexto da época. Olha como é interessante a gente saber. Então, por exemplo, Sumé. Nós temos uma rua aqui em Sumé que é a mais antiga da cidade. Vocês sabem que é a rua da Igreja Católica, né? Aquela rua principal. Então, essa rua ela foi a primeira rua de Sumé. Tanto é que as casas têm uma aparência, tem toda uma arquitetura mais antiga, certo? Com desenhos feitos. Isso mostra a realidade do tempo, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha para a cidade de Ouro Preto, estamos vendo aqui, que fica onde? Qual estado? Minas Gerais. Tá? Qual é o monumento que é destaque aqui nessa imagem? Com certeza é a Igreja Católica. Tá? Então, isso reflete o quê? A influência da religião nesse tempo. Então veja como a religião ela é importante. Então todas as conquistas, todos os momentos que o Brasil esteve praticamente tentando se desenvolver, sempre houve alguma forma a influência da religião. Então a religião ela vai estar muito presente na história do Brasil, tá? E qual religião aqui? O quê? Católicos. O catolicismo era muito presente e até hoje é, não é? Então, veja, praticamente a questão dos católicos, eles são tão presentes entre nós que, por exemplo, aqui na cidade de Sumé, vou dar outro exemplo. Quando alguém, por exemplo, o pai de vocês, ou alguém da sua família, compra um terreno na cidade de Sumé, deve ser pago um imposto desse terreno para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela é detentora, como é que se diz?
dos terrenos, do território da cidade local, porque ela foi uma das primeiras a chegar e ela tinha ainda o poder, tinha o domínio sobre os territórios aqui da cidade de Sumé. Poucas pessoas sabiam disso. Então, a grande maioria dos territórios aqui, nós devemos praticamente pagar um imposto para a Igreja Católica, porque faz parte da história. Tá? Então, você paga uma pequena taxazinha, vai lá na igreja, depois que pagar essa taxa, aí transfere para o seu nome e aí sim você pode construir nesse terreno. Olha como é interessante. Tem coisas que a gente não sabe, porque às vezes a gente não entende um pouquinho da história. Quando a gente vai entendendo a história, a gente vai entendendo, não, eita, realmente, olha como é interessante. Está na nossa frente e a gente não tinha percebido. Tá? Então, veja, cidade de Ouro Preto, cidade histórica, patrimônio mundial. Tá? Quando uma cidade ela se torna patrimônio histórico mundial, então essa cidade ela não pode ser modificada, ela tem que ser preservada para a história. Então, quem anda na cidade de Ouro Preto vai andar na história do Brasil. Tá? Então, ela está sendo contada pelas ruas, pelos monumentos, pelas edificações. Tá, turma? Então, tudo isso faz parte dessa questão da expansão do território colonial. Ok? Então, fica com essa introdução. Nós estaremos, ao longo dessas aulas, debatendo ainda mais, iremos ver alguns detalhes, como foi essa questão da expansão, da agropecuária, um monte de coisa, tá? Então, vamos focar um pouquinho agora, e depois, em seguida, estaremos tirando mais dúvida e vendo outros assuntos, ok? Beleza? Então, qualquer dúvida, falem comigo pelo WhatsApp, por e-mail. Bom? Tchau, tchau. Até mais, turma.